político da região. E, na verdade, ele foi um político bastante atuante, ele contribuiu com o enriquecimento, com a evolução do município, da região, inclusive. E o Acácio Pedágio, o Coronel Acácio, ele foi que, junto ao governo do estado, com o presidente do estado, Fernando Prestes, de Albuquerque, e acabou trabalhando muito para a criação do grupo escolar, trazendo a educação para Itapeva. Quando é que foi construído o prédio aqui? O prédio, o Coronel Acácio Pedágio, ele teve início em 1900, mas ele existia antes como grupo de faxina, grupo escolar de faxina. Então, a partir do decreto de 1894, foram criados grupos escolares. Os grupos escolares, eles já têm esse intuito mesmo, de reunir. Eram classes isoladas que aconteciam separadamente e reuniram e tornou grupo escolar, quer dizer... Que vieram acontecer em Itapeva, neste edifício aqui, pela primeira vez. Nesse edifício, a partir da criação do grupo escolar de faxina de 1900, tínhamos 156 alunos, masculino e feminino. A partir de então, começou a ficar pequena, porque antes funcionava numa escola que a Câmara adquiriu, um prédio que a Câmara comprou. Quando se tornou muito pequena, já não acomodava mais essa escola, a Câmara comprou esse local aqui da Rua das Tropas, chamava-se Rua das Tropas, e começou a construção do prédio. Então, em 1913, aconteceu a inauguração do edifício, desse prédio aqui. Esse prédio conserva as características desde quando ele foi construído? Desde a República. Desde que ele foi construído? Desde que ele foi construído. Hoje, esse prédio está tombado pelo Condefat, mas a partir de 1918, ele se transforma em Grupo Escolar Coronel Acácio Pedágio. Com a morte do Coronel Acácio Pedágio, ele passa a se chamar Coronel Acácio Pedágio. A convite da chefe do Departamento Histórico da Secretaria de Cultura, vamos conhecer a Capela Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos num outro ponto da cidade para darmos continuidade à história. Eu estou com a Jaquelina, que vai nos contar a respeito desta capela. Quando é que ela foi construída e por quê? A capela foi construída no século XIX, a pedido de um padre, o José Custódio de Camargo, que era um senhor já com uma idade avançada, senhor idoso, né? A saúde dele fragilizada, e ele não conseguia estar se locomovendo até a Catedral de Santana para celebrar suas missas. A pedido dele foi construída essa capela, que a princípio se chamava Imaculada Conceição e passou a se chamar Nossa Senhora do Carmo a partir de 1860. Quem teria construído essa capela aqui? Provavelmente a capela foi construída com mão de obra escrava, né, que era a mão de obra utilizada na época, e ela é inteirinha em taipa de pilão. Conserva-se até hoje essa técnica construtiva. Jaquelina, lá dentro ainda tem alguma coisa que possa ser contada, para ser mostrada? Sim, existem pinturas originais da capela que foram restauradas em 2005 com a última reforma. Tem uma lápide que foi enterrado dentro da igrejinha, um senhor que ajudou na primeira reforma. Em homenagem a ele, eles enterraram ele dentro da igreja. Agora, ela está localizada num lugar muito bonito, muito bem organizado. Que lugar é esse? O que é hoje aqui? Ela está inserida dentro do asilo, que é o Lar Vicentino de Itapeva, que existe desde 1926. Toninho Gomes fez uma homenagem a Itapeva ao retratar as construções antigas em vários painéis de pintura. Ô Toninho, por que surgiu a ideia de fazer aquele painel com vários quadros retratando a cidade? Bom, eu andava pelas ruas da cidade, daí eu via os prédios que estavam demolindo. Daí eu ficava pensando assim, bom, se eu desenhasse, daí eu desenhar, daí começava a fazer pintura. Daí ia registrando a história da cidade.
Esse enorme painel retratando a cidade, vários momentos, vários edifícios, são quantos quadros? São 80 painéis, né? Que forma a cidade inteira daí. O centro e os bairros, tudo. Agora você está trabalhando num outro projeto? Agora eu tô fazendo fachadas, andando pela cidade e desenhando isso aí, pra depois pintar em quadro também daí. Pra fazer pintura daí também. Itapeva tem também uma lenda pra lá de curiosa. E para falar sobre ela, encontramos a professora Zuleide. Professora Zuleide, de onde vem a história da serpente? A história da serpente é uma lenda muito antiga de Itapeva e, segundo consta, vem desde a origem dos primeiros habitantes aqui da região, que foram os índios guaianãs. Qual é a explicação para essa lenda? Essa lenda diz que no subsolo da cidade de Itapeva existe uma serpente muito grande. Essa serpente tem a sua cabeça na igreja matriz, depois o seu corpo faz uma curva que vai até o fórum da cidade, passando pela prefeitura e depois vai em direção ao mercado do produtor, sendo que a sua cauda está lá no pilão d'água. E de tempos em tempos, essa serpente se mexe, provocando alterações na estrutura da cidade, na rede de esgoto, nas construções, nas ruas da cidade. Agora, essa lenda é muito importante, né, para a cidade, porque ela cria-se um clima bastante curioso, né? E ele vem se perpetuando através dos tempos. Como é que isso veio assim, desde aquela época dos indígenas, que Itapeva ainda era faxina? Era faxina. Ela vem se perpetuando? Então, essa lenda, até quando começa a se falar sobre a história de Itapeva, mesmo as crianças das escolas, elas se reportam logo, conta a história da serpente, conta a lenda da serpente, né? Então ela é um fato assim, que ela acabou entrando para a história de Itapeva, né? Um outro que também deu destaque para a lenda da serpente foi o artista plástico Eduardo Gomes, que fez uma ilustração que foi muito divulgado pela imprensa escrita local na época. E finalmente, Cláudio Pastro, quando fez o painel do presbitério da Matriz de Santana, colocou um desenho, né, representando uma serpente. Zuleide, eu gostaria de falar contigo um outro assunto, o IHGGI, o que é? O IHGGI é um Instituto Histórico, Geográfico, Genealógico de Itapeva, que foi criado pelo Dr. Genésio de Moura Mísel. E ele tem por objetivo cuidar da história e da memória de Itapeva e região. Estamos agora com o professor Silvio Araújo, que nos contou sobre os primeiros vestígios de vida na região de Itapeva. Estamos aqui em frente à escola conhecida como Escola Técnica de Minas, com o professor Silvio, para começar a contar a história de Itapeva, porque aqui existe um dos primeiros vestígios de que aconteceu há milhões de anos nesta região. Estamos diante de uma pedra muito interessante que o professor Silvio vai explicar o que é. Que pedra é esta? Essa rocha é uma rocha calcária que ela traz junto com ela informações sobre um fóssil chamado estromatólito. O estromatólito é um fóssil que ocorreu aqui na nossa região há cerca de 1 milhão a 2 bilhões de anos atrás. É um fóssil que tem como característica a construção de bioestruturas, ou seja, são micro-organismos que construíram estruturas que se assemelham ao que seria hoje a pequenos cupins, tá? Só que isso daí aconteceu por micro-organismos no fundo do mar. Como é que a gente pode mostrar isso aqui? Você pode dar uma chegada e mostrar? Várias pequenas colônias, né? Aqui, né? Que são formadas, né? Na verdade, isso daqui, elas cresciam, né? No sentido vertical, mas na verdade, né? Devido aí ao desgaste de milhões de anos, ele aparece
dessa forma, como se fosse polido, raspado, né? Professor, nós temos este vestígio aqui. E a cidade de Itapeva também está localizada numa região em que se sabe que aconteceram outros fatos relacionados assim com a mudança da estrutura da terra. Onde é que está isso? São cânions, né? Por toda a região a gente encontra, né, o cânion do Pirituba, de Itanguá, são formações de arenito. A gente poderia mostrar isso? Vamos lá, sim. Vamos lá? Então vamos, professor. Na companhia do professor, pegamos a estrada para conhecer o cânion do Pirituba e Itanguá. E após uma breve estrada de terra, nos deparamos com um dos maiores cânions do Brasil, que surge dentre as árvores para nos dar as boas-vindas. E agora nós estamos com o professor Silvio, ele vai exatamente nos dizer onde é que estamos e por que estamos aqui, claro. Nós estamos aqui no cânion do Pirituba, que é uma formação de arenito que começa aqui em Itapeva e vai até Ponta Grossa, Curitiba. Essa formação de arenito é chamada arenito Furnas. Ela é composta por areia sedimentada de fundo do mar. Aqui era um braço de mar. Esse braço de mar foi preenchido com areia, né? Essa areia sedimentou e foi levantada, né? E você pode observar isso dentro dos pacotes de rocha, né? Você vê os sedimentos, as camadas. São aquelas lá no fundo. Exatamente, são aquelas estrias, né? São aquelas camadas, são aqueles estratos. Agora, para se saber que isso aqui realmente foi mar, existe alguma prova concreta, claro? Sim, são evidências da composição da rocha, né, que você encontra aqui sílica, você encontra aqui grãos de areia e, né, você, inclusive aqui você tem, né, você pode observar depois que, né, a composição da rocha é de areia. Professor, o homem pré-histórico teria vivido aqui? Sim, existem pesquisas realizadas pela Universidade de São Paulo que comprovam, inclusive com coleta de material, a existência de vários povos que passaram por aqui. Você tem os caçadores-coletores, que são povos que caçavam e coletavam no ambiente, que lascavam rocha, né? Lascavam pedra e usavam utensílios como pontas de projétil, né? A gente chama comumente de pontas de flecha, né? Para caçar. Você tem também os caigangues e os guaranis, que são grupos agricultores. Você tem aí vários sítios, né, nas frestas das rochas, principalmente você tem os abrigos sob rocha. Existem outros vestígios de civilização aqui? Sim, são conhecidos internacionalmente as inscrições rupestres que são identificadas desde 1969 aqui em Itapeva, né? São pinturas feitas nos abrigos, né, nessas frestas das rochas, que mostram o cotidiano do índio, né, do antigo habitante da região. Ô Silvio, o que é que mais a gente poderia mostrar aqui? A gente pode mostrar também aqui um tipo de vegetação que é um pouco rara, né, dentro do estado de São Paulo. Você tem, por exemplo, líquens, musgos, cactos, você tem alguns tipos de árvores do cerrado, né, arbustos, você tem bromélias, você tem... Essa bromélia é chamada bromélia bromélia do cerrado. Né? Então você tem uma vegetação que você não vai encontrar em outras partes do estado de São Paulo. Ainda no cânion, encontramos Paula Costa, que nos deu mais detalhes sobre o turismo e a vegetação desse lugar deslumbrante. Ô Paulo, como é que nós podemos situar todo este ambiente da cachoeira, do cânion para a cidade de Itapeva em termos culturais e até econômicos? O que é importante a gente observar é que a gente tem aqui um atrativo natural, né? Um atrativo histórico, a própria questão do sítio arqueológico, das inscrições, né? Esse patrimônio todo natural. E hoje a gente tem feito um trabalho de 2 anos para cá, que é transformar isso em roteiro turístico. Então é um processo de mapeamento e de transformação do atrativo em roteiro turístico.
que é que a gente pode falar com relação à vegetação que circunda todo esse ambiente? Na parte de cima aqui dos cânions, você encontra o cerrado, né? Tem espécies de plantas típicas do cerrado, e na parte de baixo é pura Mata Atlântica. Então aqui nós estamos numa área de transição entre o cerrado e a Mata Atlântica. Tem ainda diversas cachoeiras, como a do Palmito Mole, que tem uma queda d'água de aproximadamente 70 metros. Um espetáculo. Selma do Carmo, secretária de Educação da cidade, falou sobre a importância do resgate histórico do município. Professora, qual a importância do resgate da história da cidade? Então, nosso objetivo de ter um vídeo para os alunos é tornar prazerosa realmente conhecer a história do município onde ele mora. Com isso, a gente pretende desenvolver o sentimento de pertencimento a um local onde ele tenha orgulho, onde ele estudou o passado, conheceu, respeita a história do seu passado e pode atuar no presente e planejar o futuro. É o que a gente almeja. Demonstrando seu amor a Itapeva, um menino de apenas 13 anos narrou as maravilhas dessa terra. Os tropeiros vinham do sul e por Itapeva passaram. Pela Avenida Cássio Piedade, poeira levantaram. No Recanto Pilão d'Água, beleza sem igual. Um lugar de lazer, verdadeiro cartão postal. No cânion do Itanguá, cachoeiras embelezam a região. E nos fins de semana, o Rio Verde é pura diversão. Catedral de Santana, de taipa foi sua construção. Feita por índios e escravos, terra socada a mão de pilão. A corporação musical Lira Itapevense fez questão de mostrar um pouco de sua tradição. E essa é a próspera Itapeva, um lugar de gente hospitaleira, cercada de muita história, curiosidades, artes e lugares encantadores. Despedimos-nos aqui, deixando a certeza de ter registrado um pouco do passado e de sua rica cultura. Parabéns, Itapeva!